tem iniciado uma parceria com o IBJUS para começar a estudar também essa área penal. Gostei da foto aí do Álvaro Júnior, ele está de máscara até na foto aí. Fabrício Almeida. Vamos lá, à medida que o povo vai entrando, muita gente vê depois, né, porque todo mundo tem seus problemas de horário. E a ideia é a gente falar um pouquinho de revisão criminal. Quando a gente começa a falar de revisão criminal, para quem nunca atuou nessa área, me parece que é um raciocínio bastante interessante para falar da revisão criminal é fazer um raciocínio parecido com a rescisória. Quem atua lá no civil, quem lembra da época que estudava processo civil na faculdade, que bicho que era esse, a tal da rescisória, ou seja, eu tenho a coisa julgada, onde se busca uma segurança jurídica, onde se busca colocar fim na discussão processual, mas não é sempre, ou seja, de vez em quando a gente ainda pode rediscutir. E lá no civil a gente tem a rescisória, se criou a terminologia lá da coisa soberanamente julgada, aquela que não cabe mais nem rescisória, mas aqui no crime a coisa é um pouquinho diferente. Aqui no crime a gente vai um pouco além porque a gente está falando de liberdade. Então a interpretação é de que no caso da questão criminal, a ideia da rescisória, que aqui a gente vai chamar de revisão criminal, que é uma ação rescisória, ou seja, ela vai rescindir aquele julgamento que pré-existe, ela não tem a limitação dos 5 anos, tá? Então a primeira dica aqui é cuidado com o prazo. A gente não vai ter a preocupação do prazo que nós temos lá no processo civil. Então aqui no processo penal a gente vai poder fazer uso da rescisória ao longo do cumprimento da pena. Tá? Existe a possibilidade de fazer uso da rescisória até após o cumprimento, após a extinta punibilidade. Aqui a gente já vai fazer uma crítica sobre isso, eu particularmente distou um pouco dessa ideia, mas durante o cumprimento da pena é indiscutível. A gente tem aqui uma questão da liberdade, aquela pessoa que às vezes foi condenada e depois se descobre que não foi ela. Mas foi condenada em primeiro, segundo grau, transitou em julgado ou perdeu os prazos recursais, etc. Ela está cumprindo pena e se descobre uma nova prova, e daí? Como é que a gente vai ficar? Segurança jurídica ou uma pessoa ficar cumprindo uma pena de 5, 10, 15 anos sem ter sido ela que praticou o crime? Pensem o tamanho da injustiça. Então, com toda a razão de ser, a gente tem uma certa mitigação da coisa julgada aqui na área penal, porque nós estamos falando de bens maiores, onde a gente trabalha com a liberdade das pessoas. Tá ok? Então, aqui é uma primeira introdução para a gente falar um pouquinho sobre revisão criminal. Se eu for buscar, aonde que está lá no CPP, aonde que eu encontro a revisão criminal, a nossa rescisória penal, um sinônimo para a nossa revisão. A partir do 621, eu tenho uma colinha aqui no meu computador com alguns pontos, a partir do artigo 621 do CPP a gente vai ter as disposições a respeito da rescisória. Como que eu vou fazer uso da rescisória? Como que eu utilizo, aonde que eu proponho, quais os requisitos, quais os documentos que eu preciso, a gente vai falar um pouquinho de cada item aqui dentro do nosso tempo limitado, tá? É uma demanda autônoma, uma ação autônoma, um pedido novo ou é um recurso? Já se discutiu muito isso na doutrina, hoje em dia a situação está pacificada, a ação rescisória é uma nova ação, é um novo pedido, é um novo processo, a gente não está atrelado àquele primeiro processo da condenação. Mas se existir, como está no capítulo que fala dos recursos, mas ali também está a HC, que é pacífico, que é uma ação autônoma, ali também está a revisão criminal, que hoje se consolidou o entendimento de que é sim uma ação autônoma. Isso desde a década de 40 a gente tem no país, previsão legal para a utilização da revisão criminal, tá? Outra coisa, fiquem à vontade para perguntas, tá? Durante a aula a gente vai falando ou no final também, se for o caso. No Brasil, a revisão criminal ela é bastante utilizada, bom dia o pessoal que está entrando depois, para quem entrou depois, a gente começou a falar de revisão criminal, a nossa rescisória na área penal, onde eu tenho previsão do CPP, onde ela é bastante similar à demanda rescisória, e a gente vai falar aqui como que eu utilizo, aonde que cabe,
a revisão criminal. Quais os requisitos, quais as ferramentas, para que eu vou utilizar, onde que eu proponho, como que eu proponho e quando que cabe. Tá? A gente vai tentar fazer um resumão da rescisória para que vocês ganhem tempo aí, em vez de ler um capítulo, às vezes inteiro do livro. Que mais? Habeas corpus. Mário, mas o que tem a ver habeas corpus com revisão criminal? Pois é, como no Brasil habeas corpus virou remédio para tudo, né? Virou aquele analgésico que qualquer coisa usa, o habeas corpus, acaba que a revisão criminal ela foi um pouco enfraquecida como instituto processual em razão do uso inadequado do habeas corpus, e acabou que a jurisprudência aceita esse uso inadequado. Então a gente tem algumas situações onde eu vou precisar reavaliar uma situação de prova, por exemplo. É muito claro, de acordo com os 621 e seguintes, que seria um caso de revisão criminal, mas a parte propõe via habeas corpus e vai tu mesmo, né? Vai pelo habeas corpus. Se vê que é uma situação gravíssima e o tribunal acaba dizendo, não, já que está aqui no habeas corpus, vamos apreciar no habeas corpus mesmo. Então a gente vai falar tecnicamente e vai falar também na prática o que tem acontecido para vocês, né, se familiarizarem com o tema, e para quem já atua no tema para se atualizar e para a gente trocar umas ideias. E aproveitando também, passando essa introdução, fica o convite a todos vocês, tá? Acho que dia 16 já está marcado, nosso primeiro encontro da jornada para advocacia criminal. A gente vai fazer um trabalho aí de torná-los experts em prisão preventiva. A primeira e a segunda aula, né, mais ou menos aí 2 horas cada aula, vai ser só prisão preventiva. Então a gente vai analisar a fundo prisão preventiva, é um evento gratuito, online, ao vivo. Dia 16 e 18 começa, e depois acho que dia 23 e 25 tem mais 2 aulas. E a ideia é a gente começar e fazer eu tenho feito um levantamento e conversando com advogados e com alunos e tal, talvez seja um dos temas mais procurados hoje a revisão criminal, né? E às vezes a revisão criminal, desculpem, a prisão preventiva. E às vezes é o tema que primeiro vão atrás do advogado, né? Que é a hora que a água chegou no pescoço, e daí vão correr atrás do advogado. Então a gente vai fazer um estudo aprofundado sobre revisão criminal, né? O que tem sido usado, o que está funcionando, o que não está funcionando e por que não está funcionando, né? A questão de fórmulas mágicas, aí, como muita gente prega, me parece, né, equivocado, e a gente fica repetindo sempre a mesma receita e vai dar sempre no mesmo bolo, tá? Voltando, tá? Feita a janela aqui para o nosso convite, voltando então para a revisão criminal, para a nossa rescisória penal, quando que ela é cabível, né? Se vocês pegarem lá no 621, né, e seguintes, a gente vai ver quais são as hipóteses de cabimento da ação rescisória, né, dessa rescisória penal, que a gente chama ela de revisão criminal. Quando que ela é cabível? O primeiro item, cabível para processos findos. Quando fala em processo findo, quer dizer processo que já teve julgamento, que já transitou em julgado, certo? Porque se não transitou em julgado, se não é um processo findo, a princípio eu teria os outros recursos para serem manejados, ou seja, não vai pela especialidade, pela unicidade recursal, eu não vou poder fazer uso da revisão criminal se eu ainda tenho recurso. Eu posso fazer uso da apelação, por exemplo, do extraordinário e assim por diante, embargos de declaração. Então, enquanto não transitou em julgado, eu não posso fazer uso da revisão criminal. Esse é um primeiro elemento para vocês anotarem, para tomarem cuidado, ou seja, para sentença criminal transitada em julgado. Segundo ponto, sentença criminal condenatória, tá? Quem vai entrar com revisão criminal é só o réu, ou a gente vai falar daqui a pouquinho mais algumas possibilidades, é a pessoa prejudicada pela sentença condenatória, tá? Fazendo uma pergunta aqui, uma janela, até eu anotei para lembrar de perguntar isso. Se a parte não fez uso de todos os recursos, vamos supor que o réu foi condenado, mas ele não apelou. Comum isso acontecer, né? Aí depois ele te procura como advogado, né? Ele era defendido por outro advogado, aí ele te procura, né? Jura que ele é inocente, jura que não foi ele, que foi mal defendido, e daí você vai dizer, paciência, acabou, transitou em julgado, acabou, né? A gente está acostumado com a ideia lá do processo civil de que sentença transitada em julgado, né,
não tem mais discussão, passou o prazo da rescisória, por exemplo, como eu falei no começo. Aqui não, né? Na área penal não. A gente não tem o limite de tempo da rescisória civil, né? Revisão criminal eu posso propor ao longo do cumprimento da pena. Há quem defenda que possa até depois do cumprimento da pena, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, tá? Então, se eu tiver como comprovar via processo de revisão criminal que existem provas que aquela pessoa é inocente, né, eu posso fazer uso desse remédio processual, tá? Mas e se eu achar que são poucas provas? Aí não, tá? A condenação, para eu discutir a condenação em si, ou seja, buscar um novo julgamento com base nas mesmas provas, sem uma discussão nova, aí não. Aí eu tenho coisa julgada, né? Eu não estou trazendo uma situação nova, uma prova viciosa, uma modificação da situação anterior. Eu quero só rediscutir para ele ser novamente julgado, aí não. Né? Aí a gente ofenderia a ideia da segurança jurídica da coisa julgada, que é para colocar fim no processo. Mas aqui, nesses casos de extrema relevância, a lei abre uma janela para dizer, olha bem, em alguns casos, o réu condenado, que ficar demonstrado que essa condenação é injusta, a gente pode rediscutir essa situação do condenado, tá? Então, primeiro item, sentenças transitadas em julgado, processo findo. Segundo item, a qualquer tempo. A qualquer tempo a gente já adiantou isso, tá? Eu não preciso ter aquele prazo lá da rescisória civil. A nossa rescisória penal é a qualquer tempo, tá? Eu gosto de falar que é enquanto o acusado está cumprindo pena, ainda que a lei fala que cabe mesmo após a extinção da pena, né? Mas e daí até quando cabe? Ao infinito, né? Cabe para sempre, né? De fato não há um limite temporal muito claro, tá? Muito raro alguém buscar uma revisão criminal depois que já cumpriu a pena, mas existe a possibilidade legal, tá? Então, se aparecer para vocês como advogados, não há um impedimento, né, formal, eu posso propor a revisão criminal mesmo depois. Mas para que eu vou propor revisão criminal depois, né? Para limpar o nome, para provar que aquela pessoa foi condenada, cumpriu a pena e não foi ela. É um argumento relevante, né? E tem a questão reparatória civil, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que particularmente é raríssimo, né? Usar a revisão criminal não é tão raro, inclusive os próprios presos fazem o pedido de próprio punho, mas usar a revisão criminal adequadamente e com essa busca de efeitos civis, essa é raríssima, né? Confesso que eu raramente tenho visto. E agora eu vejo bastante o preso pedir de próprio punho para o juiz, né? Ou seja, pede errado, sem cabimento, ele acha que sabe tanto quanto o advogado e pede para a parte errada, né? Porque não é para o juiz que pede, é para o tribunal. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre essa questão da competência. Pedido pelo réu, né? Se for perguntado para vocês, só o réu pode fazer o pedido da nossa rescisória penal, da nossa revisão criminal? Se fosse uma pergunta de concurso, por exemplo, cuidado, né? Porque unicamente o réu, apenas o réu, né? Ou só o réu pelo seu advogado, né? Na prática, para o dia a dia, a gente vai lá, pesquisa, dá uma olhada, é mais fácil, né? Agora, se fosse pensar em concurso, é mais delicado, tá? A live fica gravada assim, tá? Só que agora fica no IGTV, porque o Instagram mudou, né? Não fica mais lá na live, tá? E daí, só o réu? Nesse outro requisito só o réu no sentido de que é só a pessoa que foi prejudicada numa condenação penal, ok? Primeiro elemento. Segundo, o réu de próprio punho pode fazer? Pode. Pacífico no Supremo que pode, tá? Fazem muito mal, via de regra, né? Às vezes não vai aproveitar muita coisa. Acaba que aumenta o volume de trabalho no judiciário para não gerar efeito, né? Particularmente quando chegam para mim, óbvio, incompetente, né? A competência do tribunal, mas muitas vezes eu estou numa vara de execução penal e o preso manda o pedido, faz a cartinha dele pedindo revisão criminal. E daí ele copia de alguns modelos, tem o preso que faz, né, o trabalho de advocacia ilegal lá dentro do presídio e cobra às vezes, né, por isso, e faz aquele pedido de revisão criminal. Então pode ser feito de próprio punho? Pode. Se for o próprio acusado, pode, né? Não é aconselhável. Aqui normalmente a gente encaminha para a Defensoria Pública,
para que a Defensoria Pública então veja se aquele preso carente de fato tem motivo para uma revisão criminal, tá? Existe uma possibilidade do que alguns chamam de revisão criminal pró-societá, né? Aquela história do Ministério Público, por exemplo, entrar com uma revisão criminal para rever aquele julgamento, para rever uma absolvição, por exemplo, e ele descobre novas provas e ele quer uma revisão pró-societá, um novo julgamento, porque agora foi encontrado o corpo, agora foi encontrado vestígios lá que ligam o corpo ao acusado e ele foi absolvido no júri. Poderia, né, uma revisão em sentido contrário. Mateus, a revisão e o agravo, né, o agravo em execução, abrindo uma janela aqui, é o recurso utilizado, até acho que tem uma live salva aí da semana passada no IBJUS, é o recurso utilizado para recorrer da decisão do juiz de execução penal. Então seria o raciocínio que a gente faz, o agravo em execução, ele seria mais ou menos a ideia do agravo de instrumento lá do cível, né? Então o juiz decide, eu discordo daquela decisão, para eu discutir aquela decisão numa segunda instância, eu faço uso do agravo em execução, que o prazo é de 5 dias, eu posso discutir aquele indeferimento da progressão, indeferimento do livramento condicional, indeferimento da unificação de pena de uma forma, né, de continuidade a ser reconhecida lá na execução, né, tem bastante tema polêmico. No caso da revisão criminal, é bem discutível se cabe na execução penal ou não, é um tema polêmico, né? Poderia, né, mas teria que ser uma sentença na área penal, né? Eu particularmente tenho sérias restrições para falar, né, da rescisória criminal, né, a nossa revisão criminal na área de execução penal, tá? Mas agravo uma coisa, revisão criminal outra coisa. A gente vai ver que há uma confusão grande no uso de habeas corpus e revisão criminal. A gente vai ter um tópico aí para falar disso, tá? Que mais? Quando se descobre... eu parei no meio aqui, perguntei se cabia, né, a revisão pró-societá. No Brasil não cabe, tá? Existem alguns países, parece que a Itália cabe, algumas hipóteses bem restritas. A doutrina traz isso, né? Eu particularmente não fiz uma pesquisa, né, fora a respeito disso. Algumas áreas eu gosto de procurar fora para entender e tal, mas essa da revisão eu não fiz uma pesquisa. Eu fazendo é o que eu sei da doutrina. Então alguns países admitem de forma bem restrita. No Brasil pode? Não, tá? No Brasil não pode revisão criminal pela acusação, pela vítima. A revisão criminal é um auto de salvaguarda do acusado, da pessoa que foi condenada e foi condenada numa prova ilegal, numa situação de fato que depois se comprova que não era aquilo, num julgamento vicioso se comprova que o juiz era corrompido, alguma situação que muda aquela situação anterior, então para dirimir aquela injustiça no caso da pessoa que foi cerceada de liberdade, tá? Se forem situações que podem diminuir a pena, né, cabe revisão criminal, a princípio cabe, tá? Mas se for para reduzir a pena não cabe? Não, não é isso. É que a gente vai ver que o Supremo entende que eu posso fazer uso do habeas corpus para isso, ou de um pedido lá na execução penal, que a gente vai voltar nessa bandeira aí levantada pelo Mateus. Eles entendem que eu posso fazer uso de outros mecanismos mais simples, mas a princípio a revisão criminal ela serve para isso, tá? Traz um exemplo prático aí, Mário, porque tá difícil, né, essa questão teórica. Vamos supor que o cara foi condenado por roubo com um emprego de faca, arma, foi condenado com roubo circunstanciado, né, roubo com causa de aumento, porque, lembrando que roubo qualificado não existe, né? Qualificado é quando aumenta a pena nos marcos, igual furto, 1 a 4, 4 a 8, ali é furto qualificado. O roubo, ele agora que a gente tem, né, a tipificação nova lá da arma de fogo, mas até então a gente tinha um parágrafo segundo que aumenta de tanto a tanto se for empregado arma, né? Teve uma modificação para dizer a arma de fogo, e aqueles que foram condenados com roubo, com causa de aumento, porque era faca.
Como é que faz? A princípio, seria um caso de revisão criminal para reanalisar a discussão do processo e ver se realmente era só a faca e ver se realmente vai ter que redosar a pena, né, com essa redução da causa de aumento. Na prática, o que aconteceu? Se fazia pedido para o juiz da execução penal, onde eles já estavam cumprindo a pena, para excluir essa causa de aumento. E o STF entende assim e a gente aplicava assim. Tá? Então, eu vou trazer na teoria e trazer para vocês na prática o que tem funcionado também. Tá? Como que eu produzo essas provas? Né? Porque se eu disser, mas quais as hipóteses? Quando a sentença se foi fixada, foi feita uma sentença condenatória com provas que depois eu descubro que são provas falsas, né? Um exame de DNA forjado, uma prova pericial fictícia, usou o sangue de outra pessoa e uma situação que depois eu comprovo que aquela prova que o juiz utilizou para condenar era viciada. Eu posso usar a revisão criminal. Uma sentença condenatória, sempre sentenças condenatórias, onde o juiz condenou contra o texto expresso de lei, né? É o primeiro item das hipóteses, mas esse é raríssimo de acontecer, porque se aconteceu num recurso, com certeza seria revisto. E quando aparecem novas provas, né? Uma situação que eu não tinha todas essas provas que gerariam uma absolvição, e ele já está cumprindo pena lá 1 ano, 2 anos, e aparecem novas provas, que é o exemplo clássico, né, dos irmãos Naves, que a gente vai trazer aqui só para ilustrar. Todo mundo conhece, mas às vezes não conhece de fato o que aconteceu, né? Como que eu vou produzir essas provas? Vou dizer, mas a vítima diz que na verdade não foi vítima de violência doméstica. Na verdade a gente tinha acabado de separar, a gente discutiu, um xingou o outro, se ofendeu, ela se jogou na parede, se machucou e me acusou de lesão corporal. Toca o processo, né? Nos processos de violência doméstica, muitas vezes, né, aquela situação ocorrida foi dentro de casa, às vezes não tem mais ninguém, né? Vai ouvir vítima e acusado. Vamos supor que esse acusado foi condenado. Depois de um tempo, né, a vítima confirma tudo. Não, eu fiz só para te sacanear mesmo, porque você tinha me largado, porque a gente separou, porque eu descobri que você tinha outra, e foi uma situação criada para te prejudicar, né? E ela se arrepende e está disposta a contar isso, né? Aquela condenação baseada exclusivamente naquela situação, né, depoimento da vítima, e a vítima está dizendo, não foi não, né? Na verdade eu estava muito magoada, eu fiz aquilo, estou arrependida, não podia ter feito isso, mas e como é que vai usar essa prova, né? Eu vou levar a vítima para o desembargador lá no tribunal, embaixo do braço, para ouvir a vítima, para julgar a minha revisão criminal. Eu já vi revisão criminal que o tribunal baixa em diligência, né, para produzir prova, mas não tem previsão legal de produção de prova na revisão criminal. Tá? Em contrapartida, é possível que a gente faça uso, isso a doutrina e a jurisprudência admite, de ação de justificação. Eu vou fazer um pedido judicial numa vara criminal residual, dizendo que eu quero ouvir determinada vítima para instruir futuramente uma revisão criminal. Tá? O juiz não vai julgar só para aquela prova ser produzida sob o contraditório. Posso fazer uso de cartórios extrajudiciais, né? Levar a pessoa lá para ela declarar em cartório o que aconteceu, por que foi, para instruir o pedido de revisão criminal. Tá? Então aqui uma situação, né, prática importante para trazer para vocês. Me parece que a justificação e a revisão e o uso do cartório extrajudicial, né, a declaração por instrumento público, seriam bem interessantes. Mas eu posso fazer lá no meu escritório, né? Posso fazer uma declaração por instrumento particular? Pode, né? É que não tem o mesmo convencimento, né? Falando para vocês como juiz. Não, mas eu sou advogado, né? A lei me autoriza que eu reconheça que ele está lá, que ele está declarando. Mas vejam bem, são situações bem delicadas. Eu particularmente já tive um caso de revisão criminal. Não fui eu que julguei a pessoa. Eu cheguei numa cidade do interior, depois de um tempo essa pessoa já tinha cumprido a pena.
e ela entrou com... Ela já estava, acho que em regime aberto, livramento condicional, não tinha cumprido tudo. Ela entrou com a revisão criminal e era um caso de abuso sexual da enteada. E a prova utilizada era a declaração da enteada, né? Que a mãe tinha morrido e que tinha várias reclamações, né, sobre dependência econômica, dependência afetiva, né, da tia, da avó, dos familiares da mãe que viviam ali com o possível agressor. Ele continuou mantendo a família, né, e a prova utilizada foi a declaração da menina que, sei lá, se ela tinha 7 anos, depois com 10, 11 anos ela fez uma declaração na presença da avó dizendo que ela inventou tudo aquilo para prejudicar o cara. Uma situação tanto estranha até, mas foi revisada a condenação e depois eu tive contato com isso numa ação, né, indenizatória contra o Estado. Mas para que eu estou falando disso aqui? Para ver o tamanho da gravidade da produção dessa prova, tá? Então, eu particularmente, se fosse dar uma dica para vocês, não faria no escritório, tá? Claro que em coisas menores, né, tudo bem, uma acusação de furto, uma acusação, foi uma briga trabalhista e eu acabei acusando o empregado lá de furto, estou arrependido, não foi isso? Isso é diferente, eu acho que é perfeitamente viável fazer isso no escritório e depois utilizar a revisão criminal. O que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, e aí principalmente vocês como advogados, é num caso de coisas mais sérias, né? O cara que foi condenado por estupro chega com a vítima dizendo que ela está disposta e não, então vamos fazer uma revisão criminal, senta aqui, eu já vou pegar a declaração. Cuidado, tá? Porque do mesmo jeito que essa vítima falou que foi ele, está falando agora que não foi, depois vão marcar uma audiência às vezes para essa vítima, ela vai dizer que foi sim, que ela foi intimidada e às vezes te coloca em fria sem ter nada a ver com a história, tá? Então numa dica prática aí, usem o cartório, tá? Então façam uso do cartório extrajudicial, vai fazer uma declaração lá, né, com pessoas que têm delegação do Estado para colher essas informações e documentar, ok? Cabe sim, Leandro, né? Então, fato novo, né? Vamos supor que aconteceu uma situação nova, né? E essa situação nova muda tudo. Por exemplo, caso clássico, tá na doutrina, parece um absurdo, mas tem nos Irmãos Naves, foi isso que aconteceu, né? Vamos abrir uma janela já, então, aproveitar a pergunta. O que aconteceu no caso que todo mundo da área do direito já ouviu falar, mas às vezes não sabe direito da história, né, dos Irmãos Naves. Eram 2 irmãos, né, não lembro o nome deles agora, mas o sobrenome era Naves. Eles receberam um primo e esse primo evaporou. Eles foram acusados da prática do homicídio desse primo, foram condenados, ficaram anos presos, parece que um morreu no cárcere. O outro desenvolveu problema psíquico, né, por questões óbvias, né, a gente não precisa explicar, ainda mais para quem não praticou o fato, né, pensa o tamanho do problema, né, você ficar dentro de um presídio sabendo que você está ali injustamente. E muito tempo depois essa pretensa vítima aparece, ressurge a vítima do homicídio, está aí de novo, e daí? Então, qual que é a prova nova? A vítima. Eles foram acusados de homicídio e a vítima, ao invés de ter um corpo em algum lugar, a vítima está viva. Ela conta que ficou com vergonha de determinada situação, que ela, não lembro o que foi, se ela perdeu dinheiro, foi roubado, o que foi. Ficou com vergonha, sumiu e não sabia que os primos, né, estavam sendo processados, acusados disso. E foram condenados e ela apareceu depois, né? Então seria um caso emblemático aí de erro judicial, porque a pessoa foi condenada, claro, aí a gente está falando de condenação pelo tribunal do júri, mas a pessoa foi condenada e de uma forma extremamente preocupante. É um caso que a condenação era de homicídio e depois a vítima aparece, tá? Então a gente tem, mas se pegar alguns exemplos, esse é um dos que a gente vê, né, mais chocantes. A questão de crime sexual acontece, a questão de crime de ambiente doméstico acontece, às vezes porque realmente, né, a vítima, a mulher, inventou uma história para prejudicar o marido que estava separando, outras vezes não, outras vezes ela foi agredida
e depois continua sendo vítima de pressão psicológica e ainda vai fazer o uso de questão, né, da revisão criminal para tentar inocentar o agressor dela, né? Então isso também acontece bastante, tá? Eu tenho muita preocupação com a revisão criminal utilizada para o mal, né? Utilizada dessa forma, a pessoa realmente praticou a violência doméstica, é algo que me preocupa bastante nisso. A questão da violência sexual, a mesma coisa. E às vezes a pessoa, né, já foi vítima do crime e depois continua sendo vítima da pressão para voltar atrás, para que mude aquela situação de fato, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui para tornar mais fácil um pouco. Então, o primeiro deles, até eu tinha separado para falar, é do homicídio, que depois a vítima aparece viva, né? Pensem a pessoa cumprindo pena, sentença transitada em julgado, não cabe mais discussão. Ela está cumprindo pena por homicídio e a pessoa que ela teria matado aparece. Como é que faz? Então seria um caso de revisão criminal para mostrar, peraí, olha aqui o fulano que ele matou, então está aqui, né? Apresenta a pessoa, documenta que essa pessoa existe, né? E seria um caso óbvio, né, de rescisão dessa condenação para absolvição. Outra possibilidade de utilizar em tese a revisão criminal é abolir o crime. Mas aí eu fiz com um pedido lá para o juiz de execução penal e funcionou. Vai funcionar. Tá? Estou trazendo, né, as possibilidades teóricas e a gente já vai falar um pouquinho da questão prática, outros remédios que também podem funcionar. A questão lá do roubo com uso de faca, né, seria uma hipótese de revisão criminal? E parece que sim. O professor Rogério Sanches defende que seria o caso de revisão, porque eu tenho que analisar a prova. Se realmente tem prova que ele estava com a faca ou ele tinha mais algum elemento. A gente teve casos que às vezes tinha concurso de agente, tinha faca, tinha arma de fogo, né? Então vai ter que examinar as provas, não é só ir lá e mudar, né, alguma coisa da sentença condenatória. Então deveria ser revisão criminal. Mas a jurisprudência, os tribunais superiores aceitaram habeas corpus e pedido para o juiz de execução penal. Outra hipótese agora bem atual, tráfico privilegiado, né, que na época da condenação considerou hediondo. E agora está expresso no pacote anticrime que não é hediondo. E daí? Eu posso rever, né? Isso tem implicações na execução penal, né, porque as frações para cumprimento de pena são outras, se ele é hediondo ou não. Isso tem efeitos, né, no tempo de cumprimento, ou seja, às vezes ele já vai conseguir um benefício. Mas, não, Mário, mas isso a jurisprudência já aplicava, né? O pacote anticrime veio só documentar, normatizar aquilo que a jurisprudência já fazia. Isso é bem comum, né? Nossas leis fazem bastante isso. Só que o que acontece? Isso acontecia nos últimos anos. Eu posso ter um cara condenado por tráfico privilegiado hediondo de vários anos atrás. Não, mas esse daí já cumpriu a pena. Não, porque às vezes ele tem esse tráfico, ele tem um homicídio, ele tem um tráfico que não é privilegiado, ele tem um roubo, ou seja, ele ainda está cumprindo penas lá, né? E isso daí pode mudar o tempo de cumprimento da pena, né? Até um filão para atuação de advogado, né? Seria o caso de revisão criminal? Em tese seria, né? Para dizer, peraí, mas se era tráfico privilegiado, né? Agora o tráfico privilegiado não pode ser considerado hediondo, naquela época, anos atrás foi, então eu quero que exclua a hediondez e consequentemente isso vai influenciar infrações na hora de cumprir a pena, tá? A majorante da questão da faca. Outra questão bem atual seria crimes do Estatuto do Desarmamento. Dependendo do calibre da arma, dependendo do local que a pessoa estava com a arma. Em zona rural, a gente teve várias modificações recentes, né, até confusas, porque libera, não libera vários calibres, não, muda a regulamentação, só alguns calibres. Então, dependendo da onde a pessoa teria praticado o crime com a posse da arma de fogo, principalmente posse, né, que é o artigo 12, a pessoa ter arma, né, na casa dela. E o porte, esse é um pouco mais delicado, né? Que quando ela está portando, está na rua com a arma, em local público, habitado com a arma, eu posso rever também. Então, peraí, né?
Na época, ele não tinha o porte, mas ele tinha registro, né? Foi na zona rural, né? Como é que está agora? Mas esse calibre era restrito, era artigo 16, agora não é mais. Então a gente pode rediscutir isso aonde? Na revisão criminal. Tá? Sempre que eu tiver que analisar uma situação nova por causa de lei nova, eu posso utilizar a revisão criminal. Veja que eu estou falando posso, não estou dizendo devo, e eu vou explicar na sequência o porquê. Lei nova, posso, né? Fatos novos, prova nova, eu já diria devo, né? Que é aquele exemplo, né, chocante aí da história da vítima do homicídio aparecer. Mas vamos dizer, de aparecer novas provas, como é que eu vou produzir prova em HC? Né? Não dá. Como é que eu vou fazer um exame aprofundado de outras provas? Né? Rever perícia, fazer outra perícia, ouvir testemunha. Né? Apesar que a revisão criminal não traz expresso que pode, mas a gente sabe que na prática às vezes acontece. Tá? Mas e por que diz pode usar e não deve, é a única ferramenta? Porque, como eu falei no começo, algumas hipóteses a jurisprudência acabou assentando, mas essa situação dá para resolver fácil, vai HC mesmo, né? Vai pedido para o juiz mesmo, o juiz da execução penal, para ele adequar lá. Tá? Então, a súmula 611, vou repetir, súmula 611 do STF, vai falar o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, transitou em julgado, sentença condenatória, a princípio, revisão criminal. A sentença é condenatória, transitou em julgado, se eu for discutir alguma coisa depois disso, em tese, revisão criminal. Por isso que a primeira oração dentro da súmula é exatamente isso. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo da execução a aplicação da lei mais benigna, que são situações aí, principalmente essa do roubo, e aconteceu bastante, né? Para falar, mas espera aí, agora o roubo com emprego de faca não é mais aquele roubo com causa de aumento, ou seja, tem que reduzir a pena. Peço aonde? Para o juiz de execução penal. Tá? Então a súmula veio para dizer, pode usar também, né? Provocação do juiz de execução, tem se admitido HC, mas a gente vai ver a forma mais técnica, mais certa, seria a revisão. Pedido para o juiz de execução vai funcionar? Vai. Tá? Diria que se fizer um pedido nesse sentido, né, uma simples petição trazendo essa situação nova da lei, por exemplo, vai funcionar bem com o juiz de execução. Se for uma discussão de prova nova, aí já é diferente. Aí a revisão criminal, aí não vai ter jeito. O juiz vai dizer, peraí, mas aí vai ter que analisar a prova, vai ter que mudar o julgamento. Eu não sou juiz para mudar a decisão do outro juiz, aí tem que ser juiz de segundo grau. Tá? E isso é o próximo ponto, é a gente falar de competência, aonde que eu vou propor a revisão criminal. Revisão criminal eu proponho nos tribunais, tá? São julgamentos colegiados. Então, julgamento do STF eu proponho no STF, julgamento dos outros tribunais nos outros tribunais. Julgamento de primeiro grau que não teve recurso, tal, não teve apelação, vai ser no tribunal logo acima do julgamento monocrático. Então, vamos supor que o juiz condenou em primeiro grau, não teve apelação, a revisão criminal daquele caso ali pode ser utilizada? Pode, aonde? No TJ daquele juiz, tá? Então vai ser sempre no órgão colegiado que julgou naquele imediatamente acima quando não teve recurso para os órgãos colegiados, tá bom? A gente já vai voltar sobre a forma de fazer esse peticionamento aí, bem simples, mas só para não ficar dúvida. E no caso de sentença absolutória, anotei aqui para a gente falar. Estou falando sentença condenatória, né? Sentença absolutória, tem como eu pedir revisão criminal? Poderia, né, algumas pessoas na doutrina dizendo, peraí, tudo bem, sentença condenatória, mas e se eu quiser discutir a fundamentação da absolvição? Posso, né, para mudar o dispositivo, a fundamentação, porque eu fui absolvido por falta de provas, mas eu quero ser absolvido porque não fui eu, né? Para isso não é matéria para revisão criminal, tá? Revisão criminal, a preocupação é com a integridade da pessoa que pode ficar cumprindo uma pena sem ter feito nada, né? A exemplo da pessoa que é condenada por homicídio e não praticou homicídio e está presa. Essa é a nossa preocupação aqui na revisão criminal, tá? Agora eu queria mudar
a tipificação da absolvição, aí não. Tá? Aí a gente tem que primar pelo quê? Segurança jurídica, já teve sentença, já teve recursos, trânsito em julgado, está encerrado, aí não. Porque vejam que eu tenho um confronto, segurança jurídica de um lado, eu tenho que ter um fim no processo, esse processo não pode ser eterno, e do outro lado, a pessoa que às vezes está cumprindo uma pena, mesmo sendo uma sentença injusta, sendo um inocente, cumprindo pena por homicídio. Né? Esse exemplo grave é interessante porque choca, né? Chama atenção. Então aí eu posso mitigar a questão da segurança jurídica, da coisa julgada, da segurança que eu não posso ficar com esse processo ad eterno, mas nesse caso ele é tão grave que aí eu posso ceder e rever essa condenação porque está provado que não foi ele, né? Está provado que a prova é injusta, está provado que o juiz se corrompeu, as provas que motivaram a condenação, né? Foi demonstrado que não era aquilo. Então, se mostrar uma situação nova em caso de condenação, eu posso. Em caso de absolvição, não. Mas se a gente pensar que, né, para o nosso dia a dia prático é mais difícil, mas uma pergunta para concurso, por exemplo, mas e se for uma absolvição imprópria? Mário, o que é absolvição imprópria? Nem lembro mais. A absolvição própria, o cara foi absolvido porque não foi ele, porque não tem prova, foi absolvido. A absolvição imprópria é aquela pessoa que praticou um ilícito, né? Praticou um injusto penal, conduta típica jurídica, culpável. Opa, culpável não, porque ele é incapaz. Então, se ele é incapaz, ele praticou o fato, tem prova que o fato existiu, que é ilegal, que foi ele, mas ele não é punível porque ele é incapaz, porque ele tem doença mental, por exemplo. Porque ele é psicopata. E daí vai aplicar uma medida de segurança. Então, vejam que é uma absolvição imprópria, ou seja, ele praticou um ato ilegal, ele praticou o que a gente chama de injusto penal, mas ele não é culpável. E nesses casos, caberia? Opa! A tipificação fala em sentenças condenatórias. Se eu fosse fazer uma interpretação dos dispositivos que tratam, né, da revisão criminal, não. Mas e daí? Pensem no mesmo raciocínio. A pessoa foi absolvida impropriamente dizendo, ó, ele estuprou a fulana. E depois se descobre que não estuprou. Ela reconhece a outra pessoa que era parecida com ela, diz, ó, não foi ele, foi Beltrano. Isso depois da sentença, depois do trânsito em julgado. E daí? Vejam que aqui é uma absolvição imprópria, mas ele tem uma reprimenda, né? Porque na absolvição imprópria o Estado, o juiz diz, ele não pode ser punido, né? Porque ele é doente mental, mas ele é perigoso, logo ele vai para o tratamento. E às vezes esse tratamento é muito parecido com a pena, né? Ele só está numa ala separada dentro do presídio, ou no hospital psiquiátrico, né? Ou seja, ele está preso recebendo tratamento. Então, o que a jurisprudência tem dito? No caso de absolvição imprópria, pode, ainda que não esteja expresso na lei, mas a absolvição própria, acabou a discussão. A segurança jurídica é maior que isso. Agora, no caso da absolvição imprópria, que o cara está internado no hospital de custódia, está numa ala separada do presídio, aí eu não posso revisar, aparecendo provas novas, aparecendo provas que não foi ele, aparecendo a vítima, aí no nosso exemplo do homicídio. Ele foi condenado, né, foi absolvido impropriamente por homicídio. Aí a vítima aparece e diz, azar o seu, aqui não tem remédio, né, processual, é só para condenação, teu caso é absolvição imprópria, vai ter que ficar internado. Né? Mas ele não precisa de internação, né? Se o motivo da internação era ele ter praticado um ato ilegal e está provado que o ato ilegal não foi praticado, cabe revisão criminal, tá? Mas é uma construção jurisprudencial, já que não está expresso no CPP. Outra pergunta polêmica que eu anotei aqui, às vezes a jurisprudência traz. E no caso do júri, mas a gente está falando de júri até agora, né? Crime doloso contra a vida é condenação no júri. Mas um argumento forte para dizer que não podia era, peraí, e a supremacia do julgamento do plenário do júri? A supremacia dos veredictos. O STJ diz, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que quer dizer é que o judiciário não vai ficar interferindo na análise da prova, pode anular o júri, devolver para fazer outro júri e tal.
Mas aqui na revisão criminal está dizendo que as provas utilizadas pelo tribunal do júri foram viciadas. O corpo da vítima apareceu, a vítima está viva, né? Então, nessas situações, né, bem claras, fica mais fácil da gente compreender. Claro que eu não posso utilizar uma revisão criminal para dizer, mas os jurados interpretaram errado a prova. Aí não dá, né? Porque daí eu estou querendo um novo julgamento, aí sim seria desviar da supremacia dos vereditos, que é um princípio, né, soberano na questão do júri. A gente tem 10, 12 minutos, tá? Vamos apressar um pouquinho aqui para terminar. Peticionamento, tá, entendi, Mário, mas como que eu peço? Aonde que eu peço? Eu vou fazer uma petição direcionada, né, para o tribunal, para o TJ, TRF, STJ, eu vou fazer uma petição para o tribunal, quem peça, né, para o desembargador da Câmara Criminal, desembargador criminal, desembargador relator. A princípio, se eu não sei para onde vai, eu vou fazer o peticionamento para o presidente do tribunal, né, daquele respectivo tribunal, porque deve ser distribuído lá dentro. Eu vou fazer um pedido, relatando os fatos, fazendo a adequação do fato à norma, dizendo, olha aqui, ó, a situação que gerou a condenação foi essa. Hoje a gente tem uma nova situação. A vítima mudou a versão. Aquele DNA, na época, isso há 5 anos, foi feito de uma forma precária, houve confusão, a gente fez de novo uma contraprova, olha aqui, ó, provou que não era ele. As testemunhas foram corrompidas, né? Dá para comprovar isso assim, assado. Então eu demonstro esses fatos novos, a adequação dessa situação à possibilidade de revisão criminal e faço um pedido de rescisão da condenação e absolvição do meu cliente, tá? Então eu vou fazer o pedido para o tribunal, onde terminou o julgamento, tá? Se for em primeiro grau mesmo, eu vou pedir para o TJ ou para o TRF. O que eu vou juntar nessa petição? Procuração, né? Óbvio. Documento da pessoa para comprovar, né, que realmente a pessoa que me deu a procuração é aquela, para comprovar que a pessoa da condenação é essa que a gente está falando. Certidão de trânsito em julgado, óbvio, né, porque senão caberia recurso. Então, se não teve trânsito em julgado, não cabe revisão criminal. E cópia do processo, né? A lei não exige a cópia, mas a lei fala que juntar os documentos importantes, ou seja, trago o depoimento da vítima lá no processo e trago o depoimento novo da vítima, que eu produzi na justificação, produzi em cartório e tal. Pode ser que o relator vai dizer, tá, agora eu quero o processo inteiro. É bem comum, inclusive. Então, para ganhar tempo, às vezes é interessante já anexar o processo todo, tá? Se puder destacar aonde está a prova, né, mais importante, é interessante, mas já junto o processo todo, porque é muito provável que o relator vá pedir o processo todo, os autos do processo todo, tá? Faltam 2 tópicos importantes para a gente ainda. Quando a gente fala que só o réu pode pedir, né, o réu de próprio punho ou o réu através do seu advogado, a lei fala que ascendentes, descendentes, cônjuge, irmão também pode pedir. Quando? No caso de óbito, né? A pessoa morreu e eu quero pedir para comprovar que não foi ele, porque agora eu fiquei sabendo, a pessoa que incriminou ele ficou com pena, remorso, agora diz, mas não tinha sido ele. Então agora a gente vai provar, né? Vai limpar o nome dessa pessoa com revisão criminal, tá? Então, excepcionalmente pode ser feito inclusive por herdeiro, né, pelos filhos da pessoa, pela esposa e assim por diante, tá? É texto expresso da lei, se vocês precisarem. É interessante vocês saberem, porque se chegar um caso a vocês, vocês sabem dessa possibilidade. E para a gente encaminhar para uma situação interessante e raríssima de ser utilizada, e deveria ser mais utilizada nas revisões criminais, é a questão da indenização. E daí? Eu estou demonstrando um erro judiciário, por exemplo. Eu já não poderia pedir a indenização aqui na revisão? Posso ou não posso? Dentro de uma ideia desse processo mais sincrético, né, que nós retornamos, a gente vivia uma época
né, de formalismo, de independência das formas, isso lá na década de 40 até a década de 70. Depois a gente começa a ter, né, uma instrumentalidade das formas, uma busca pela efetividade do processo muito forte na área civil, isso na década de 80, década de 90 principalmente em diante. E na área penal isso vem um pouco mais emperrado, né? Porque isso trabalha, às vezes, se eu não mitigar as formas, isso às vezes acabaria prejudicando o acusado, às vezes, porque a prova foi produzida, mas não podia ser assim, né? Então, há uma resistência muito maior quanto ao formalismo na área penal. Mas eu já não poderia aproveitar no mesmo processo e já resolver a indenização, se é devido uma indenização ou não. Isso chegou, né, no processo penal mais recente. Hoje a sentença condenatória pode fixar a indenização, certo? A gente vê muito pouco, né, mas pode. A gente poderia fazer o uso da área penal já para fixar a indenização. E aqui outro mercado interessante, muito pouco aproveitado pelos profissionais da advocacia, que é a assistência de acusação. Não, mas já tem um promotor, né, que faz esse trabalho da imputação do fato ao acusado. Mas a vítima pode contratar o advogado para buscar o ressarcimento lá na ação penal. Já produzir as provas, já pensando porque às vezes o acusado, né, não está ainda atento para isso, que ele vai se preparar numa ação civil, né? E quando você vai na ação penal, né, já começa a produzir provas não só sobre a culpa, mas sobre a questão dos danos gerados e da possibilidade de pagamento que ele tem, né? E depois você só vai buscar a quantificação disso no cível, né? Ou às vezes até, porque o que acontece no penal, eu já posso ter a indenização e nada impede que eu possa buscar mais indenização depois no cível, certo? Isso é bastante comum na violência doméstica. E aqui na revisão criminal, eu poderia, né, fazer uso de um pedido de reparação civil já na revisão criminal? Se for por erro judiciário, né, contra o Estado ou contra a União, né, no juiz federal, sim, poderia. Está expresso o artigo 630 do CPP. Fica mais difícil se eu for entrar com a demanda indenizatória contra a pessoa que me incriminou, né? Que eu também posso, mas na revisão criminal, se ela não está participando do processo, ela não está se defendendo e tal, fica mais complicado, né? Então eu poderia fazer o uso da revisão criminal já para que o tribunal respectivo condene, né, reconheça o meu direito à indenização. O que é isso? O tribunal vai dizer, né, a respeito do ante beatur, ou seja, você tem direito a uma indenização por parte do Estado, por exemplo, por parte da União. Mas quanto? Não, daí lá no cível você resolve. Lá vai produzir prova, né? Porque a cognição, a produção de provas aqui na revisão criminal ela é bem limitada, né? A gente só quer saber se aquela prova era viciada, se apareceu uma prova nova, se a lei é outra, se é uma situação de fato nova. Eu não tenho uma dilação probatória plena para ficar discutindo a extensão do prejuízo. Então eu digo, realmente você foi lesado, consequentemente você tem direito a uma reparação. Quanto de reparação? Aí vai possível, né? Ação civil ex delito, bastante, o raciocínio é o mesmo. Eu já tenho o título, eu só vou especificar, só vou liquidar quanto. Então eu tenho o ante beatur e lá no cível eu vou só discutir o quantum de beatur. Pessoal, eu dei uma apressada no final, principalmente com a questão de exemplos e tal, né? Porque eu vi que perigava o tempo, faltam 3 minutos, deu tempo. Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma pergunta aí rapidinho ainda dá tempo, tá? Renovo o convite para o dia 16, né, quando a gente começa a jornada da advocacia criminal. E lembrando que vai ser foco total na primeira e na segunda aula, com certeza, para prisão preventiva, tá? A ideia é a gente estudar a preventiva de uma forma mais técnica e não ficar batendo sempre nas mesmas coisas que a gente vê por aí, tá? E às vezes a questão não é ajudar o réu ou ajudar o MP, a questão, e principalmente para o professor e no caso do juiz, quanto mais bem instruída a situação,
fica mais fácil para julgar, né? Fica mais fácil para decidir. Então, quanto melhor, e a gente começa a ver às vezes que as teses se repetem, são sempre as mesmas, é sempre a mesma receita de bolo, e às vezes a gente está na hora de parar para pensar, mas por que eu não faço diferente? Por que eu não estou discutindo assim? Tá? Obrigado, Matheus, obrigado a Luciane, Naldo, Hamilton, todo o pessoal que estava aí, né? O pessoal começou a sair agora, e fica convite aí para as próximas, fico à disposição, espero que tenha ajudado, tá bom? Valeu!